E a gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora acerca dos 24 anciãos. Muitas pessoas me perguntam, vendo no privado, ou mandam uma mensagem ali no chat, perguntando quem são os 24 anciãos? Quem são eles? Né? Então, eu sempre gosto de ter uma certa cautela com relação a algumas interpretações bíblicas. Porque o que mais nós queremos são respostas. Né? Essa pergunta para mim seria a mesma coisa que você me perguntasse: quem são as 4 rodas que estão lá embaixo do mar de vidro, de Ezequiel capítulo 1? Né? Quem são os serafins? Né? Quem é um querubim? Entende? Então, existem muitas especulações do que seja os 24 anciãos, mas você há de convir comigo que os 24 anciãos, eles não são uma figura, não são simbologia, são seres criados por Deus, e esses seres criados por Deus, eles estão lá agora diante do trono de Deus. Isso é verdade. Agora, uma outra coisa aqui interessante que está em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 5, vai dizer assim: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, olha só. Uma figura profética não interage com o profeta. Você não vê na Bíblia uma figura profética, uma visão profética do futuro interagindo com alguém na Bíblia. Quando esse ser interage com aquele profeta que tem aquela visão, quem interage é um ser pessoal que existe naquele exato momento, e não uma figura profética. Você não vai ver a besta do Apocalipse interagindo com João. Você não vai ver um chifre pequeno interagindo com Daniel. Pelo menos, eu não me lembro de nenhuma figura profética dialogando, conversando e questionando, né? E nem o profeta fazendo isso com uma visão. Ele pergunta para quem está mostrando a visão, ou ele pergunta para o Senhor, para um anjo, como é no caso dos profetas. Aqui, o anjo está parando João e está conversando com ele. O anjo não, o ancião. Ele está parando e está conversando, dialogando, interagindo com ele. Isso é uma prova de que os 24 anciãos não são uma visão do futuro. Não é uma visão para uma revelação profética para o além. Os 24 anciãos são tão reais e tão literais quanto os querubins, quanto os serafins, quanto os 4 seres viventes, quanto um arcanjo. Eles são reais. Eles estão lá agora, nesse exato momento, adorando diante do trono. São 24 anciãos. Claro que na Bíblia nada é por acaso, as coisas não estão ali por um acaso, os números não estão ali por um acaso. Eles podem simbolizar, aí sim, muita coisa. Por exemplo, os 4 seres viventes têm 4 rostos ali. Águia, homem, boi, não é? Tem ali, né? O leão tem, e esses 4 rostos simbolizam, até mesmo para a igreja primitiva, eles criam dessa forma os 4 evangelhos, né? Lucas, homem, leão, Mateus, que foi escrito para os judeus, João, a águia, uma visão do alto, divina, né? E o servo Marcos, né? Que é o boi. Então, muitos entendiam que esses seres simbolizavam os 4 evangelhos, mas também os seres viventes, eles interagiam sim com João
fazendo perguntas a ele, né, e respondendo perguntas que João fazia para eles. Então, ainda que os 4 seres viventes possam simbolizar uma coisa, não significa que eles não são literais. Eles são literais, eles estão lá, eles estão adorando, mas eles apontam para algo maior. Isso pode acontecer com os 24 anciãos? Pode. Agora, a questão é, o que eles simbolizam? Aí nós partimos para diversos tipos de interpretação, tá? Então, uns vão dizer que representam os profetas, junto com os apóstolos. Outros vão dizer que representam o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Outros vão falar que está se referindo a uma espécie de turno de adoração, como era a questão lá de Davi, com o turno de adoração. Ok. Né? Isso daí não vai caber a mim fazer um juízo de valor, se uma pessoa entende assim, porque nesse aspecto acaba sendo uma interpretação correta também. Por quê? Porque faz sentido. Tudo que eu falei aqui faz sentido. Faz sentido simbolizar, até a igreja faz sentido simbolizar também. Porque ali implica em anciãos. Anciãos ali são presbíteros. Tá? Anciãos ali são presbíteros. Agora, o que não simboliza, e isto é uma questão que deve ser falado sim, e eu não creio dessa forma, é que os 24 anciãos representam a igreja morando no céu, como querem os pré-tribulacionistas, por exemplo. Não, os 24 anciãos não representam uma igreja morando no céu. Pode até trazer uma certa representatividade de um governo apontando para a igreja, né? Porque a própria palavra presbítero pode trazer esse significado, e também porque eles têm coroas na cabeça. Tá? Uma coroa simboliza o quê? Vencedores, vitoriosos, que agora têm o direito de reinar. Então, nesse aspecto, pode trazer sim uma representatividade. Ou então, simplesmente, eles são governo, como diz Paulo, né? Tronos. Então, tronos são apenas autoridades ali nos céus. Veja quanta interpretação pode existir, justamente porque a Bíblia, ela não traz um apontamento final. Ela mostra ali os 24 anciãos e se cala. E aí vai caber, né, nós, dependendo do Espírito, de entender o que significa essa numerologia, né, 24. Agora, não é só 24, é 24. É presbítero, trono, coroa. Então tem muita coisa envolvida ali, mas que depende, e ainda tem adoração, né? Eles adoram também. Então é uma riqueza de detalhes que eu tenho certeza que aquilo ali não está ali à toa. Tem vários sentidos ali. Agora, o que eu quero trazer com esse vídeo é, primeiro, refutar a ideia de que aquilo representa a igreja morando no céu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pode até trazer uma luz querendo mostrar que existe sim um apontamento para a igreja vitoriosa. Eu não vejo também problema nenhum nisso, tá? Até porque a igreja estará em cima do mar de vidro, lá adorando ao Senhor, né? Então, ok. Agora, o que não é a igreja, como diz o pré-tribulacionista, a igreja lá no céu durante os 7 anos. Isso não é, tá? Uma outra coisa muito importante que é interessante nós falarmos também, é que não são só os 24 anciãos que estão ali com características de uma igreja vencedora. Não são só os 24 anciãos. Você se lembra do anjo que vai lá no santuário, pega o incensário, joga na terra? O anjo que leva as orações a Deus, né, que é justamente a fumaça, né, que são as orações dos santos. O que é isso? É um atributo sacerdotal. Inclusive, esse anjo está vestindo com uma estola sacerdotal, um cinto sacerdotal. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que no ministério angelical existem ali
diversos tipos de poderes, autoridades que representam algo maior. Não é porque aquele anjo ele faz um serviço dentro de um santuário que ele é um sacerdote. O sacerdócio real da ordem de Melquisedeque é Jesus e a igreja. Mas eles fazem serviços que apontam para a igreja. E daí eu consigo então descobrir uma que pode ser uma resposta aí, né, dos 24 anciãos. Eles fazem serviços que apontam para uma igreja vencedora. Adoração, trono, reinado. Perfeito. Se tem anjos que fazem serviços que são serviços de sacerdote, não que eles sejam sacerdotes, mas que nesses serviços que eles fazem apontam para um sacerdócio de Melquisedeque, por que não os 24 anciãos também fazerem um tipo de adoração, né, e de serviço que apontam para uma igreja vencedora? Percebeu? Não são só os 24 anciãos que têm isso. Existe anjo que também tem um serviço que aponta somente para a igreja. Então, nesse aspecto, é importante dizer que os 24 anciãos não é uma figura simbólica, ilustrativa, de visão, que na literalidade ela não existe. Ela existe, eles estão lá, agora, neste exato momento, adorando ao Senhor, mas que apontam para alguma coisa maior. Assim como os 4 seres viventes, eles existem, são literais. Eles são literais. E eles apontam para algo maior. Assim também são os anjos que estão apontando, esse que eu acabei de citar, para algo maior. Então eles não são simbólicos, eles são literais, que apontam para algo maior. E eles também não representam, né, uma igreja lá no céu durante a grande tribulação, não. Eles estão lá representando uma igreja vitoriosa. Aí sim, independente de onde ela está. É uma igreja que venceu, né? Então, são alguns indícios, né, que apontam, e eu acho muito complicado a pessoa chegar e dizer, não é isso, é isso aqui, é exatamente isso e só significa isso. É muito complicado você trazer esse tipo de afirmação, porque a Bíblia não traz, né, uma amplidão de textos para que a gente possa ficar vasculhando ali quem são esses camaradas, né? Tem riqueza de detalhes? Tem. E abre um leque para uma série de interpretações e que, ao meu ver, desde que não fuja, né, do equilíbrio, pode ser sim ter diversas aplicações. Certo, gente? Então essa aqui é uma visão que eu tenho, tá, com relação aos 24 anciãos. E não fecha aqui, eu tenho certeza que tem gente que meditou muito mais, que Deus trabalhou bem mais com relação a isso tudo daí, mas trazer uma interpretação dos 24 anciãos não vai fazer uma diferença profética, né? Não vai dizer se é pós, se é pré, se é meso, se é amilenista, não vai dizer nada, né? É uma coisa que você trazer para mim uma visão dos 4 seres viventes. Não vai alterar em nada, apenas vai agregar conhecimento, tá? Então, pelo menos até o momento, é assim que eu penso. Ok, gente? Amém? Fico com essa palavra em nome de Jesus.